sem um propósito último. Se a morte nos espera de braços abertos no fim da estrada, qual é então o propósito de viver? Fazemos tudo isso para nada? Não há uma razão para a vida? E o universo? Será que é algo absolutamente inútil? Se o seu destino for acabar numa cova fria dos intervalos do espaço sideral, a resposta deve ser uma só. Sim, o universo é algo inútil. Não tem um fim ou propósito. Os fragmentos desse universo morto vão somente se expandir e se expandir para sempre. E o ser humano? Será que não há absolutamente nenhum propósito para a raça humana? Será que ela simplesmente desaparecerá um dia, perdida no esquecimento de um universo indiferente? O escritor inglês H.G. Wells previu essa possibilidade. Em seu romance The Time Machine, A Máquina do Tempo, um de seus personagens faz uma viagem no tempo e chega ao futuro para descobrir o destino do homem. Tudo que ele encontra é um planeta de cor púrpura girando em volta de um gigantesco sol. Um planeta morto, exceto por uns poucos líquens e musgos. Os únicos sons são o murmúrio do vento e o barulho do mar. Abre aspas. Fora esses sons sem vida, o mundo se encontrava no mais completo e absoluto silêncio. Silêncio? Seria difícil descrever essa quietude, esse silêncio retumbante. Todos os sons produzidos pelos seres humanos, o som dos animais, o canto dos pássaros, o barulho dos insetos, toda a agitação que dá forma e substância ao contexto de nossas vidas, nada disso existia mais. Fecha aspas. E o viajante retorna no tempo. Mas retorna para quê? Retorna apenas para uma fração anterior do tempo, para uma mesma agitação frenética e sem propósito em direção a esse esquecimento. Quando li o romance de Wells pela primeira vez, eu ainda não era cristão e me lembro de ter pensado: não pode terminar assim. Porém, se Deus não existir, certamente terminará assim, quer essa ideia nos agrade ou não. Essa é a realidade de um universo sem Deus. Não há esperança nem propósito. O que acontece com a humanidade como um todo também vale para cada um de nós individualmente. Estamos aqui sem nenhum propósito. Se Deus não existir, então não há diferença qualitativa entre a vida humana e a vida animal. É bem como o escritor de Eclesiastes colocou, abre aspas, o que acontece com os homens é o mesmo que acontece com os animais. A mesma coisa acontece para ambos. Assim como um morre, morre também o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem sobre os animais. Tudo é ilusão. Todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e todos retornarão ao pó. Entre parênteses, Eclesiastes 3, 19 a 20. Fecha parênteses, fecha aspas. Nesse antigo livro, que mais parece uma peça da literatura existencialista moderna do que um livro da Bíblia, o autor mostra a futilidade do prazer, da riqueza, da instrução, da fama política e da honra em uma vida fadada a morrer. Sabe qual é o veredito? Abre aspas. Que grande ilusão, tudo é ilusão. Eclesiastes 1, 2. Fecha aspas. Se a vida termina com a morte, então não temos um propósito último para a vida. Mais que isso, mesmo que a vida não terminasse com a morte, sem Deus, a vida ainda careceria de propósito, pois o ser humano e o universo seriam meros acidentes do acaso, trazidos a uma existência sem razão. Sem Deus, o universo é fruto de um acidente cósmico, de uma explosão acidental. Não há uma razão para que ele exista, e o ser humano é uma aberração da natureza, produto casual de matéria mais tempo mais acaso. Se Deus não existir, então você não passa de um aborto da natureza jogado em um universo sem propósito para viver uma vida sem propósito. Portanto, se Deus não existir, isso significa que o ser humano e o universo existem sem um propósito, uma vez que o fim de tudo é a morte e que vieram a existir sem propósito algum, uma vez que são meras obras do acaso. Em síntese, a vida é algo completamente sem razão. Espero que você comece a entender a gravidade das alternativas que temos diante de nós, pois, se Deus existe, então há esperança para o ser humano. Mas, se Deus não existe, então tudo o que nos resta é o desespero. Como alguém já escreveu com muita propriedade, abre aspas, se Deus está morto, o homem também está. Fecha aspas.